bonjour, bonsoir à tous, sois bienvenue à la chaîne Jacques Eduard Suisse TV. Et aujourd'hui, on est au RJ Brésil, Rio de Janeiro. Et on est en direct pour parler avec le président, parce que lui, il va nous raconter l'histoire da Escola de Samba de la Sapucaí, Beija-Flor. Falando em português, bom dia, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao canal Jacques Eduard Suisse TV. E hoje estamos aqui no Rio de Janeiro, Brasil, Copacabana, diretamente para falar com o presidente, porque hoje o tema é História da Escola de Samba Beija-Flor. Boa tarde, senhor Anísio Abraão. Boa tarde, estamos aí. Acho que nós vamos, esse ano, ter um grande carnaval, maior do que todos ainda. Do que sempre foi esse carnaval. A história do carnaval é muito boa. A história do carnaval é uma situação muito delicada, mas é uma história que vem de quase 100 anos e a realidade é que é um dos maiores espetáculos da Terra. Verdade. E, na verdade, a pergunta que não deixa calar, como começou essa escola de samba? Na verdade, começou como um bloco ou escola diretamente? A escola não era nem bloco, nem escola ainda. Tinha um terreno baldio em Nilópolis e uma senhora que era dona do terreno. Aí o pessoal resolveu fazer uma batucadazinha. Foi fazer no terreno dela, depois pediu permissão, aí se formou um bloco, mas primeiro levou um tempo até fazendo só batucada mesmo. Aí se formou um bloco, depois veio a Escola de Samba Beija-Flor, a pedido da própria dona do terreno, que o nome, quem deu o nome da escola foi ela. E isso aconteceu em que ano? 1947. 1947. Então, tudo começou com um bloco e o senhor, como presidente, começou a gerar do bloco a esse terreno, essa batucada, e foi quando teve a entrada, a chegada do Joãozinho 30. Conta essa história pra gente, senhor Anísio. A chegada do Joãozinho 30, o João me procurou dizendo que queria fazer uma escola de pequeno porte. Na época, nós não era uma escola de pequeno porte. Mas estava interessado em fazer a Beija-Flor. Mas eu já tenho um enredo, João. Como é o seu enredo? Eu falei, um homem do braço só, Natal. Aí ele ficou meio assim, porque ele também tinha um enredo, queria botar o dele. Eu falei, não, o enredo tem que ser esse, nós podemos combinar, mas com esse enredo. Ele me pediu 24 horas, foi em casa, voltou e tal, e perguntou se ele podia mudar o título só. O enredo seria o mesmo, mas com um título diferente. Depende de você, depende. Se eu gostar, a gente bota, se não gostar, não bota. Aí ele veio e falou assim, sonhar com o Rei da Leão. Eu bati palma e agradeci, falei que era um grande enredo, era um grande título. E dali nós partimos para fazer o carnaval. Então ele praticamente se convidou, pois a escola já estava preparada. Não, a escola tinha tudo, a escola tinha uma boa evolução, tinha uma boa bateria, harmonia na época, tinha tudo, uma escola tinha de tudo tranquilamente. Bom samba, sempre teve bom samba a escola, mas ali surgiu a evolução do carnaval, foi no ano de 76. Foi até então quando entrou o intérprete Neguinho da Beija-Flor. Aí o Neguinho também chegou assim, cheio de confusão também. Conta essa história pra gente que o povo quer saber. O Neguinho, quando chegou na escola, o Neguinho já vinha frequentando a escola, já vinha frequentando há muito tempo. Quando o Abílio Martins me procurou, faltava poucos dias para gravar o samba. Ele tinha sido escolhido e faltava poucos dias. E ele estava exigindo muita coisa para cantar, para gravar o samba. Falei, não precisa gravar não. Chama o Neguinho, bota o Neguinho lá, manda o Neguinho gravar esse samba. E faltava dias, o Neguinho se espantou, até na realidade, mas vai lá e grava esse samba, vai lá, grava, vai dar certo, Deus quiser. Aí deu certo até hoje. E virou uma família Beija-Flor, Neguinho, a escola e o senhor Anísio, o grande pai dessa família. Não tenha dúvida, a Beija-Flor é uma família, qualquer um pode ir na quadra, tem certeza que lá vai encontrar a família, todo mundo reunido. E o Neguinho veio participar dessa família e está aí até hoje, desde 76. Que maravilha, gente. E essa responsabilidade desses 13 títulos que a escola teve? Tem. A escola teve alguns títulos com o João, depois do João também foi fazer outras escolas, e aí eu mesmo formei uma comissão de carnaval. De princípio não, de princípio eu chamei a Maria Augusta, ela foi ser a carnavalesca, e nós fomos o 5º colocado. Aí depois ela não quis mais, eu chamei o Milton Cunha, que nunca tinha participado de carnaval, e coloquei ele no barracão, ele foi 3º colocado. Aí fiz uma comissão, depois disso,
E a comissão começou a ganhar e veio vários títulos aí. Isso tudo veio saindo assim de ideias. Como que foi assim, para chegar onde chegou, onde ela está a escola? Isso tudo é o repente que me dá, que o Papai do Céu me ajuda. E o meu repente tem dado certo, graças a Deus. Graças a Deus, amém. Que assim continue, que assim seja. E mais uma pergunta que não deixa calar. As pessoas sempre dizem que a escola é rica. Conta essa história pra gente também, Sr. Anísio. A Beija-Flor é a escola mais pobre da avenida. Ela não tem nada, não tem. O que ela tem lá foi doado pela família. O que nós temos lá, a escola em si não tem nada. Porque o município é muito pobre, o município não tem como arrecadar nada. A prefeitura de Nilópolis não tem, nunca ajudou e não pode ajudar, porque não tem poder financeiro para ajudar. É uma escola que ela fabrica. A escola faz muita viagem, faz muito show. Tem a arrecadação da quadra. Então, a gente sabe aproveitar o dinheiro também. E saber colocar o dinheiro é uma virtude. Verdade. E também o Neguinho da Beija-Flor também faz muitas viagens em nome da Beija-Flor para o Brasil, a Europa, mundo afora, né, senhora Anísio? Isso colabora bastante, porque o Neguinho tem o seu nome hoje praticamente mundial. Então, o Neguinho colabora bastante, como a escola também colabora bastante com o Neguinho. Então, faz uma dupla excelente, isso que é o principal. Isso que conta. Agora, mais uma pergunta, que hoje eu estou aqui para perguntar, gente. A escola de samba hoje, como ela se encontra, linda, maravilhosa, e com todos esses problemas que têm vindo da política, que estão cortando verba da escola, o senhor acha que isso vai mudar para a escola Beija-Flor? Eu acho que não, porque já anunciaram agora que a Caixa Econômica deve cobrir uma parte boa do que faltava. Eu acho que vai continuar a mesma coisa e vai ser um grande carnaval. Parabéns. Outra, bem respondido. Sabendo dessa escola de samba, da Sapucaí, que é o maior espetáculo mundial, conhecido mundialmente, o maior espetáculo do mundo, o senhor soube dessa votação que esteve nos Estados Unidos, que não faz nem 2 semanas, que teve a votação e lá existe o Oscar, tem as maiores festas do mundo, conhecida na Alemanha, a Oktoberfest, e assim vai. E o senhor, como se sente sabendo com essa novidade que foi escolhida a melhor festa do mundo, o Carnaval do Rio de Janeiro, da Sapucaí? Isso aí nós sempre tivemos certeza que a maior festa popular do mundo já é há muitos anos, já merecia ter esse título há mais tempo. Mas a verdade é que a organização do Carnaval é muito boa. Nós temos um sambódromo com 3 dias, quase não, 5 dias de desfile, um sambódromo que nunca teve confusão nenhuma, por infelicidade esse ano, porque um carro lá quebrou, foi uma desgraça da falação. Mas faz parte. Pior é o futebol aí, que de vez em quando morre uma opção. E nós não temos nada disso, nós temos uma tranquilidade dentro do samba. As quadras funcionam cheias durante 3, 4 meses e nunca tiveram problema nenhum. Então foi muito bem merecido esse título da melhor festa do mundo. Eu acredito que sim. Papai do Céu ajudou mais uma vez. Amém! Então é isso, gente. Doutor Anísio, aqui no Rio de Janeiro, Copacabana, me recebeu com muito carinho. Só tenho a agradecer por essa entrevista. Gostaria de deixar um recado a todas essas pessoas que estão nos assistindo agora do mundo inteiro, Europa, mundo e Brasil afora, em relação ao nosso carnaval brasileiro? Bem, o que eu tenho que dizer a todos é que tenham paz, saúde, tranquilidade e felicidade. Mas o Carnaval do Rio de Janeiro é merecedor que todo povo do mundo inteiro participe e venha assistir, porque a realidade vão assistir a maior festa popular do mundo. E eu acho que tudo isso se dedica à educação que nós damos aos nossos componentes. Isso vale bastante e agradecer a você também pela oportunidade de estar aqui falando e dizer a todos que o Carnaval é muito bom e que o Papai do Céu sempre ajudou o Carnaval e que vai ajudar mais para frente e que todos que tenham condições que venham participar do Carnaval. Eu que agradeço imensamente essa entrevista maravilhosa e exclusiva aqui na Joaquim Duarte Suíça TV. E, claro, nada melhor que o nosso Neguinho da Beija-Flor, que está aqui presente, acompanhando. Olha o Neguinho aí, gente. Olha a Beija-Flor aí, gente! Olha o Carnaval brasileiro, o maior espetáculo audiovisual do planeta. Obrigado, Anísio. É isso aí, Joaquim Duarte Suíça TV, mostrando para você o que é de melhor na cultura brasileira, aqui em Copacabana, Rio de Janeiro, com o presidente, muita satisfação,
doutor Anísio Abraão e Neguinho da Beija-Flor. É isso aí. É isso aí. Valeu, obrigado.